Se você ler o Novo Testamento, você notará que o título mais comum usado pelas pessoas para descrever Jesus é o Cristo, que é o Messias. Mas, surpreendentemente, Jesus quase nunca usou essa palavra para se descrever. Em vez disso, ele se chamava de Filho do Homem, o Filho do Homem. O que isso significa? Bem, a frase vem de um capítulo importante no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Daniel era um prisioneiro de guerra israelita que foi forçado a viver no Império da Babilônia e trabalhar para o rei orgulhoso e violento que destruiu sua casa. Isso soa horrível. E enquanto ele vivia e trabalhava na Babilônia, Daniel teve um sonho profético louco. Você está pronto para isso? Ok, vamos lá. Ele viu 4 bestas rastejando para fora de um mar escuro, animais híbridos como monstros, cada um mais assustador do que o anterior. E a 4ª besta é tão mutante que não há nada para comparar. E é violenta, deixando morte e destruição em seu rastro. O que diabos isso significa? Bem, ele é informado de que essas bestas simbolizam reis orgulhosos e violentos e seus impérios, como aquele ao qual Daniel está escravizado. E essas criaturas podem parecer aleatórias para você, mas essas imagens estão desenvolvendo um tema bíblico importante. Como os seres humanos são essas criaturas notáveis, capazes de fazer tanto o bem quanto um mal horrível, às vezes podemos nos comportar como animais, certo? Olhe para as primeiras páginas da Bíblia. Deus cria os animais do campo e os humanos juntos, todos a partir do pó. Mas então os humanos são separados e recebem uma tarefa real de serem a imagem de Deus. Então os humanos são como os animais, mas chamados para se tornarem muito mais. Sim, eles devem ser representantes de Deus na terra, governando em seu nome como reis e rainhas. Mas continue escutando. E os humanos são enganados por uma besta que diz que eles podem ser mais do que apenas parceiros de Deus. Sim, que eles podem governar o mundo por conta própria, o que lhes parece bom. Mas Deus sabe que isso será um desastre. E assim ele expulsa os humanos para o domínio das bestas. A parceria está perdida. Mas Deus faz uma promessa de que um dia, um humano nascerá que não cederá à besta. Pelo contrário, ele a superará e atacará a besta enquanto é atacado por ela. Então, pelo resto da história bíblica, estamos esperando por esse humano. Mas, em vez disso, em história após história, encontramos pessoas agindo como bestas. Sim, como na próxima história sobre Caim, que está com ciúmes e raiva de seu irmão Abel. Deus adverte Caim de que ele está enfrentando um impulso bestial chamado pecado, um tipo de mal sombrio e misterioso que consome os seres humanos. Mas Deus diz que Caim pode governar a besta se escolher, mas ele não governa a besta. Ele permite que esse impulso o devore, e ele se torna uma besta. E então, depois disso, os filhos de Caim espalham sua violência animal. E isso leva à fundação de uma civilização inteira conhecida por seu orgulho bestial, a cidade de Babilônia. Sim, Babilônia. Então, avançando rápido, é aqui que Daniel está escravizado, tendo esse sonho extremamente bizarro. Agora veja o que acontece em seguida. No sonho de Daniel, ele vê a sala do trono de Deus, onde um tribunal está montado, e Deus condena a besta à destruição. E isso é ótimo. E então Daniel vê que na verdade existem mais de um trono divino, o trono que a humanidade abandonou. Não houve um humano que tenha sido capaz de vencer a besta e governar ao lado de Deus até agora. Daniel vê uma figura chamada Filho do Homem, o que significa um humano. E ele sobe em uma nuvem até a presença de Deus, e então se senta no trono divino para governar o mundo. A parceria é renovada, e ainda mais. Toda a humanidade adora e serve esse Filho do Homem ao lado de Deus. E agora você pode ver por que Jesus de Nazaré, quando ele apareceu no cenário séculos depois, escolheu esse título, o Filho do Homem, para si mesmo. Ele estava afirmando ser aquele verdadeiramente humano, com uma missão de confrontar a besta. Ele foi tentado a assumir o poder nos termos da besta. Mas ao contrário de todos os humanos antes dele, Jesus resistiu ao impulso. E então ele passou a expulsar a besta da vida das pessoas. E ele estava ensinando as pessoas como governar a besta, em vez de serem governadas por ela. Ok, então como governar a besta? Bem, Jesus fez isso ao sacrificar sua vida. Sim, ele fez. Governou a besta através da morte. Quando Jesus estava sendo julgado em um tribunal humano e sendo condenado à morte, ele disse: a partir deste momento, você verá o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo nas nuvens.
Mas esse é exatamente o momento em que ele está prestes a morrer. De uma perspectiva, a cruz parece um dispositivo de tortura bestial, mas Jesus a considerou seu trono. E nesse trono, ele expôs a natureza sub-humana do nosso mal, ao permitir que ele fizesse o pior. E então ele o superou com sua vida divina e com amor. A execução de Jesus foi a sua exaltação. Então Jesus é o primeiro humano a vencer a besta, e como resultado, ele pode se associar a Deus para governar o mundo. E assim agora Jesus está convocando uma nova humanidade à existência, uma que pode vencer a besta da mesma maneira paradoxal, governando a besta através da morte, e em seguida, descobrindo que a vida e o poder de Jesus podem se tornar nossa vida e poder para que possamos governar o mundo como parceiros de Deus, mas no estilo de Jesus, no poder do serviço, humildade e amor altruísta. Curta e siga para receber novos episódios todos os dias.